Barbieri será julgado na próxima quinta-feira e pode desfalcar o Vasco. Também pagar multa alta devido à expulsão do jogo contra a equipe do Galo. Vamos falar também sobre o cronograma, o que é que o Vasco vai fazer durante a semana até o jogo contra a equipe do Coritiba. Os treinos já voltaram. Quando será que o Vasco vai viajar? Vamos trazer essas informações, as possíveis mudanças na equipe. Vamos falar também sobre a arbitragem para o jogo. Está definido aí o trio de arbitragem para o jogo contra a equipe do Coritiba. Também tem decisão amanhã em São Januário. Sub-17 do Vasco enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil. Falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Pimentel. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter vocês junto com a gente, muito obrigado mesmo pela moral que vocês nos dão todos os dias. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja bem-vindo, gostou do canal, né? Se inscreve, dá uma moral, seja muito bem-vindo aqui ao Comenta Léo Vascaíno. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, o Vasco que já voltou aos treinamentos. Hoje não teve Marlon Gomes, a gente já falou aqui no vídeo do início, no primeiro vídeo do dia. Marlon Gomes se apresentou à seleção brasileira e sub-20, vai jogar o Mundial, então o jogador não está com o Vasco. Tem a situação envolvendo o Andrei vai para o jogo contra o Coritiba, mas a CBF quer que ele se apresente logo após esse jogo no Alto da Glória. O jogo é na quinta-feira, a CBF quer ele na sexta. O Vasco está relutando aí para que o Andrei vá para a CBF, para o time, para a Granja Camoaria, onde a seleção está, somente após o jogo contra a equipe do Santos. Ainda não há um acerto. O certo é que o Ramon também não está presente lá na apresentação da seleção brasileira sub-20. Para esse jogo, a gente vai ter aí muito provavelmente ou Barros voltando ou Eric Marcos, a lista de relacionados, até porque o Marlon Gomes não está. O Barbieri testará também algumas opções. Hoje ele fez um treino mais tático, ajustando algumas coisas, mas a partir de amanhã ele já começa a fazer esse treinamento. Amanhã o Barbieri dá entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Só os jornalistas que estiverem presentes no CT Moacir Barbosa poderão participar, né, fazer perguntas, e é a programação básica do Vasco. Na quarta-feira, aí o Vasco viaja para Coritiba, onde joga contra o Coxa no Alto da Glória às 19 horas. A venda de ingressos, inclusive, já está aberta. Muitos torcedores vascaínos já estão comprando esse ingresso para um palco que é um palco importante para o Vasco. Foi lá onde a gente ganhou, né, a nossa Copa do Brasil, né, um dos maiores títulos recentes do Vasco. Então a gente volta aí ao Alto da Glória. Falando sobre situação de Barbieri também, o técnico do Vasco poderá ficar de fora da partida contra a equipe do Santos. Por que eu não vou trazer essa informação de agora? Por que não é agora, Léo? Porque é o seguinte, o Barbieri, ele tomou um cartão naquele jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Todo mundo vai lembrar, tomou um cartão vermelho. Por causa desse cartão vermelho, ele vai ser agora julgado pelo STJD. E nessa quinta-feira, as multas são o seguinte. O Barbieri, ele pode ganhar aí 1 a 6 jogos de punição. O árbitro ou se o juiz achar aí o correto ele tomar essa punição de 1 a 6 jogos. Outra questão é uma multa de 100 até 100 mil reais. São as possibilidades, punições que o Barbieri pode ter. O julgamento acontece na quinta-feira, já que o Vasco joga contra a equipe do Coritiba, tudo na quinta-feira à noite. A quinta-feira, 11 da manhã, esse julgamento acontecerá. E aí Maurício Barbieri conhecerá a sua punição, né? Então, se ele mantenha somente um jogo de punição, que foi aquele jogo contra o Palmeiras, que ele ficou de fora, e que não precise aí o Barbieri ficar de fora, né, do jogo contra a equipe do... Vamos falar agora sobre arbitragem para esse jogo contra a equipe do Coritiba. Ramon Abate Abel é o cara aí que vai ser o homem do apito, vamos dizer assim, para esse jogo contra a equipe do Coritiba. O Ramon Abate, para mim, é um dos caras mais chatos dessa nova geração aí, viu? Árbitros, tá vendo ele passando na sua tela.
E é um cara aí que vai apitar Vasco contra a equipe do Coritiba na quinta-feira à noite, lá no Alto da Glória. Só para trazer algumas informações rápidas para vocês, o Vasco amanhã, inclusive eu anotei aqui para não esquecer, nesta terça-feira, enfrenta o Ceará às 19 horas pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O jogo acontecerá em São Januário, o jogo de volta acontece em Fortaleza. Jogo importante, o Vasco que passou do Flamengo. Ryan, Lucas Zucarello estarão aí presentes na equipe Sub-17 do Vasco para trazer esse título, né? São as quartas de final do Campeonato Brasil, na Copa do Brasil Sub-17 e a gente vai ter aí os meninos em ação, então fiquem atentos. Provavelmente esse jogo terá transmissão do Sport TV. Assim que o Sport TV confirmar, a gente traz aqui para vocês esta informação sobre o Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17. Uma informação também é sobre a situação de Pimentel, né? Falamos aí essa semana, hoje foi falado sobre isso, né? A situação do Pimentel. A informação que eu tenho aqui não é um negócio fácil. O Vasco, o Pimentel e seu representante não chegaram a um acordo. O jogador, inclusive, tinha muito interesse da Espanha. Então, nesse momento, não é uma situação fácil. O Vasco sabe que vai perder o jogador. Porque tem times da Espanha interessados na contratação do zagueiro Pimentel. O zagueiro Pimentel, que inclusive ia sendo utilizado pelo William Batista, voltou para o banco. Teve jogo aí que não foi nem relacionado pelo William Batista. É um jogador que queria ter mais oportunidades no futebol profissional do Vasco. Só foi relacionado lá no início do ano no Campeonato Carioca, mas depois não teve, né? Inclusive o Lincoln furou a fila, vamos dizer assim, ficou à frente do Pimentel. Até porque eu acho que pela questão também da não renovação deve ter ficado de fora. Mas nesse momento, o jogador aí, Pimentel, o Vasco ainda tenta ver se consegue demovê-lo da situação, fazer com que o jogador não saia de graça. Porque sair ele vai. É claro, ele tem o interesse dos times europeus, times espanhóis, mas o Vasco busca não perder esse jogador de graça. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a todos, deixa seu like, compartilha muito com os grupos vascaínos, é importante demais para mim tê-los junto com a gente. Até a próxima, Deus abençoe a todos, valeu, tamo junto.